na noite em que Cristo foi traído. No Evangelho segundo Lucas, nós temos no capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículos 19 a 21, diz o seguinte, o texto, a instituição da ceia do Senhor. Tomando o pão, deu graças e partiu-o e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aí o versículo seguinte é que é uma situação muito pesada para a gente, né? Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. A mão do que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. Em outra versão nós vamos ler, aquele que come comigo no prato, no mesmo prato. Há culturas onde isso acontece, pessoas comerem do mesmo prato, mas só pessoas de extrema intimidade comem do mesmo prato. Judas come do mesmo prato com Jesus. Então, havia não um distanciamento, mas havia uma proximidade entre Jesus e Judas, o seu discípulo. O nosso querido Mestre Jesus Cristo, ele está a caminho do Gólgota, a caminho do Calvário, a caminho da cruz. Se, digamos assim, se nós pudermos pensar dessa maneira, e certamente podemos, ele pudesse olhar no seu horizonte o que estava acontecendo para o seu futuro logo em frente, ele está vendo a figura da cruz no Calvário, onde ele estaria sendo exposto dentro de não muito tempo depois disso que está acontecendo aqui nesse texto que eu acabei de ler. Mas ele deixaria aqui no mundo um grupo de pessoas, supostamente um grupo preparado, para darem continuidade à missão que Jesus iniciou. Esse era o objetivo, quando ele chama os seus discípulos e os prepara. Mas ele sabe também que muito facilmente esses discípulos esqueceriam o que eles aprenderam, porque foi pouco tempo, eles não tinham lá também muita capacidade para assimilação. Ele sabia de tudo isso. Então, em função disso, sabedor também das influências externas que eles sofreriam, que naturalmente colaborariam nesse sentido para esquecerem o que ele ensinou. Então, sabendo de tudo isso, ele deixa uma coisa muito importante, deixa esse pedido, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim, trazendo novamente a sua lembrança, a sua memória, o que Cristo havia feito por eles. Ele institui a ceia memorial naquele momento. Como eu disse, está próximo à sua hora de partida desse mundo, mas ele deixa esse memorial. Então ele se ofereceu como verdadeira e definitiva Páscoa, que na verdade a instituição da ceia está dentro da celebração da Páscoa, que todos os judeus, desde a saída da escravidão do Egito, eles comemoravam anualmente. Como até hoje comemoram aqueles que ainda não entendem que Cristo veio. Porque há um bom grupo deles que ainda não entende até hoje que Cristo já veio. Eles ainda estão esperando o Messias chegar. Graças a Deus, um bom grupo já não está mais nesse pensamento, mas ainda existem aqueles que assim pensam. E eles continuam celebrando aquela Páscoa instituída por Deus por meio de Moisés lá no Egito. Até hoje ainda. Então, Cristo com seus discípulos está celebrando essa Páscoa. E dentro da celebração da Páscoa, ele instituiu a ceia. Ele diz, olha, é como se tivesse assim, dizendo assim, bom, vamos virar essa página, a Páscoa acabou, e aqui agora é a ceia memorial. Façam isso em memória de mim. Lá era para lembrar da escravidão do Egito, da qual eles foram libertos. Aqui é para lembrar do que Cristo fez para nos libertar da perdição eterna. Fazer isso em memória de mim. Então, Cristo se oferece como verdadeira Páscoa, morrendo
ao ser crucificado, ressuscitando dos mortos, vencendo a morte pela glória e poder do Pai. E depois ele é novamente assunto ao céu, onde ele toma o seu lugar à direita do Pai e estará sentado até hoje, né? E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 4, ele diz assim ainda: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. A morte de Cristo não significou nada mais depois que ele venceu a morte, ressuscitando, saindo daquela sepultura. A morte foi vencida. A morte não fala mais nada, né? Então, por meio do seu precioso sangue, ele fez a nossa paz. E agora, ele se apresenta em nossa vida, em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo que em nós habita. Então, Cristo está na pessoa do Espírito Santo conosco. Ele mesmo disse, ele não disse eu estarei, quem sabe eu vou aparecer, ele disse, não, eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E viver nessa segurança de que Cristo está conosco. Como é que Ele está conosco? Porque no Pentecostes veio o Espírito Santo para ficar. Não mais como na antiga dispensação, que era esporádica a ação do Espírito Santo, agora é permanente. O Espírito Santo vem para ficar, até o dia em que a igreja será levantada daqui para estar com Cristo nos céus para toda a eternidade. Cristo disse, eu estou convosco. Estou convosco. Então, como é que pode alguém que pertence a Ele, que Ele é querido, como é que pode alguém privar Jesus dessa alegria de observar esse desejo dele de que nós devemos fazer isso em memória dele? Cristo certamente se alegra com isso, porque nós estamos lembrando o que Ele fez por nós. Fazer isso em memória de mim. É sumamente importante que cada cristão possa reconhecer o desejo do Mestre acerca da instituição da ceia memorial, levando em conta que o mundo cristão odierno, o mundo cristão no qual nós vivemos, a nossa geração, vem se distanciando mais e mais da simplicidade, ao mesmo tempo da seriedade das Sagradas Escrituras a respeito disso. Alguns estão fazendo tanta coisa que não existe nas Escrituras e outros estão simplesmente deixando para lá como se nada de importante tivéssemos. Então, de certa forma, estão despojando a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, do seu significado verdadeiro. E isso leva muitos a ficarem confusos a respeito desse assunto, a não entenderem o porquê da situação. Bom, dizendo isso, jamais deve participar alguém da celebração tendo em mente que através dessa participação ou por causa dessa participação está recebendo bênção. O fato de participar da ceia memorial não nos confere qualquer tipo de bênção. Não é isso. É um momento em que nós estamos, digamos, obedecendo aquilo que Cristo disse que deveríamos fazer. A participação da mesa do Senhor deve trazer à nossa memória uma grata lembrança do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez por nós. Deixou a glória celestial, deixou a sua posição que Ele estava ocupando. E Paulo vai dizer, quando escreve, Cristo não teve, por usurpação, ser igual a Deus, quando deixou a glória celestial e veio e se tornou um semelhante a nós, tomando o nosso lugar naquela cruz. Então, uma verdadeira fé e uma conduta de felicidade credenciam aqueles que são membros do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo é todo aquele que teve uma experiência com o Senhor, que se tornou uma nova criatura por meio da fé em Cristo Jesus.
passa a ser membro do corpo de Cristo. Esse tem lugar à mesa do Senhor. Agora, existem 4 questões, na verdade 4 perguntas, para as quais eu gostaria de chamar a atenção. A primeira delas é: por quê? Por que devemos tomar a ceia do Senhor? Segunda, quando devemos tomar a ceia do Senhor? Terceira, onde devemos tomar a ceia do Senhor? E a última, quarta, como devemos tomar a ceia do Senhor? Então, por quê, quando, onde e como? Então vamos ver se nas Sagradas Escrituras encontramos respostas para essas questões ou essas perguntas. Por quê? Por quê? Bom, há da parte do Senhor Jesus Cristo uma ordem expressa: façam. Façam isso em memória de mim. E todas as vezes que o fizerdes, façam em memória de mim. Mas façam. O texto de Lucas, que nós já lemos ainda há pouco, expressa isso, mas também na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito disso, no capítulo 11, versículo 26, diz ele assim: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, um dos porquês aí, bem fortes, está aí. É um momento de testemunho. Estamos mostrando a quem quer que seja que nós cremos nesse Cristo que morreu por nós na cruz. E que é o único possível, através de quem, unicamente que podemos ser salvos através dele, pela fé nele. Anunciando, portanto, essa salvação em Cristo Jesus. E o quando? Quando? Bom, aí são várias as possibilidades. Em Atos capítulo 20, versículo 7, há um episódio interessante, onde Paulo se encontra com um grupo de pessoas reunidas lá. Né? Paulo, lá no versículo 7 do capítulo 20, diz o texto assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, ficou falando até a meia-noite. Paulo falava pra caramba, né? Tá? Mas eles estavam reunidos para partir o pão. Nas Escrituras, muitas vezes o partir do pão seria também para uma refeição, mas na grande maioria das vezes, isso aparece, era exatamente para a celebração da ceia memorial, que, segundo alguns intérpretes, certamente em algumas das igrejas, em alguns lugares, acontecia todos os domingos. Todos os domingos, primeiro dia da semana, quando o povo se reunia, fazia também a celebração, mas isso não tem uma resposta clara a respeito disso. É uma suposição, sem dúvida nenhuma. Em Atos capítulo 2, lá na chegada um pouco do Espírito Santo, nós temos também uma referência a esse assunto. Atos capítulo 2, versículo 42. Veja o que diz aqui nesse versículo 42 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Outra evidência, portanto, para essa comunhão que havia entre aquele povo, os primeiros que lá chegavam ao conhecimento do Evangelho. Agora, depois temos a questão onde? Onde? Bom, uma das respostas para onde, Jesus nos dá lá em Mateus 18, versículo 20 do capítulo 18 de Mateus, onde nós lemos dessa maneira assim, dizendo: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei entre eles.
E aí, se nós voltarmos para o texto de Atos 2, aliás, melhor dizendo, Atos 20, no versículo seguinte, que eu li, versículo 8, diz: havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos, ou seja, era um ambiente preparado para aquele momento, para que eles estavam reunidos lá. E aí nós entramos para o como nós devemos então celebrar a ceia memorial. O melhor texto que eu encontro para isso é o que está em 1 Coríntios capítulo 11, um texto muito conhecido nosso. Capítulo 11, 23 a 26, que diz assim: na noite, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso porque sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ainda nessa primeira carta aos Coríntios, já no capítulo 10, o apóstolo Paulo também fala a respeito de uma coisa parecida, quando ele diz assim no capítulo, versículos 15 a 17. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos e participamos no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um mesmo e único pão. Esse é um texto um pouco difícil de entender, mas Paulo está dizendo que a unidade do corpo de Cristo é importante que... Então, esses textos me parece que, de alguma forma, nos ajudam a entender essa situação toda. Claro que muitos outros poderiam ser citados. Então, aqui, a primeira questão que nós vimos aí é o porquê, né? Para que não esqueçamos o que Cristo fez. Lembrem-se do que Cristo fez. Para trazer à memória a lembrança do que Cristo fez. O pão nos fala do corpo entregue por nós, padecendo sobre o madeiro. O beber do cálice nos lembra o sangue vertido, derramado por nós. E ao participarmos desses símbolos do amor, anunciamos a sua morte. E esse anúncio acontece entre nós, uns testemunhando aos outros. Uns testemunhando aos outros. E acontece diante de Deus e dos anjos de Deus, que têm ciência do que nós estamos fazendo aqui. E acontece e é do conhecimento também de Satanás e seus asséculos. A quem mais uma vez estamos dizendo, Cristo morreu em nosso lugar e foi vitorioso sobre a morte. Satanás sabe disso. Os infernos sabem disso e certamente entram em polvorosa, porque essa verdade é incontestável. E deixa todo esse exército dele nada feliz. Essa mensagem faz tremer o inferno, pois estamos, como já disse, dizendo mais uma vez em alto e bom som. Cristo morreu em nosso lugar. Foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos, o que nos dá a garantia da vitória. Cristo veio ao mundo, aqui viveu, aqui sofreu, morreu e sofreu sem pecado algum. Sofreu toda a vergonha e dor, a fim de que Deus fosse glorificado e a fim de que Satanás fosse anulado e a questão do pecado fosse resolvida definitivamente. Uma vez por todas. Cristo morreu, mas a tumba não o reteve. Ele venceu a morte, alcançou a vitória e já está assentado no seu trono aguardando o glorioso dia. Dia esse que, segundo Cristo, somente o Pai conhece e sabe quando será. Cristo aguarda aquele dia para descer dos céus, vindo pelos ares, com seus santos anjos, buscando a sua igreja,
que está aqui na terra. Dia que nós aguardamos para nós subirmos com Ele, nos unirmos a Ele no seu reino eterno, na glória celestial. Com isso em mente, dá para atravessar qualquer situação difícil que há neste mundo. Não há situação difícil o suficiente para nos fazer recuar dessa verdade e dessa certeza que nós temos. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E logo em seguida, ele diz: quem não me ama, não guardará a minha palavra. Esses dois versículos estão em João capítulo 14, versículos 23 e 24. Quem me ama, guarda a minha palavra. Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra. Segunda questão, quando? Quanto a isso, o Senhor Jesus não deixou nenhum mandamento, nenhuma orientação específica. Mas indicou em sua palavra o que ele pensa a respeito. E todo cristão cuja consciência está sendo exercitada para viver a comunhão com Cristo e com o seu povo, pode discernir sobre isso. O que diz a Escritura sobre isso aí? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, parece que nós temos uma luz sobre o assunto. Atos 2, 42, então temos aqui: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, quando? Quando se reuniam para esse dia do partir do pão, estarem juntos. E nós lemos em Atos que naquele dia do Pentecostes, 3.000 novos chegaram e se uniram à igreja. 3.000 num dia só, que se uniram àqueles que já estavam, foram acrescentados. Então diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverar, estar ali, continuando, aprendendo, tirando dúvidas, seguindo em frente e vamos adiante. Essa passagem mostra que eles haviam entendido a orientação do Mestre, embora a expressão, como já disse há pouco, a expressão partir do pão, às vezes se referia a refeições em conjunto, mas na grande maioria das vezes se referia à celebração da ceia memorial, como por exemplo no livro de Atos 20, capítulo 20. Primeiro dia da semana passou a ser chamado assim, porque foi nesse dia que Cristo ressuscitou, primeiro dia da semana. Lembra que a tradição judaica observava o sábado. O sábado, a partir do momento que Cristo ressuscita dos mortos e começa então a haver o movimento da igreja primitiva, eles se reuniam, chamavam isso de no dia do Senhor, ou seja, no dia que o Senhor ressuscitou, passando então as reuniões se acontecerem nesse dia especialmente, e as celebrações serem nesse dia também, primeiro dia da semana. Lá no capítulo 20 de Atos, que nós lemos ainda há pouco o texto, é aquele episódio do menino que caiu da janela. Paulo pregou até tarde da noite, e o rapaz dormiu na janela lá do terceiro andar e caiu. Mas não vou entrar nesse assunto hoje não, deixa para outro dia. Mas Paulo está falando àquele grupo. E quando Paulo chegava e falava, parece que ele era a atração do momento. Mas me parece que aqui o assunto principal era a mesa do Senhor. A grande preocupação deles aqui, embora Paulo se prolongasse e tal, mas eles estão ali reunidos para a celebração da mesa do Senhor, da ceia do Senhor naquele momento. A importância que eles davam a isso. O apóstolo João registra no Evangelho que ele escreve, após a ressurreição de Cristo, Cristo se apresenta em 2 ocasiões, e isso em 2 semanas consecutivas, e ambas as aparições de Jesus acontecem no primeiro dia da semana. Ou seja,
A ressurreição acontece no primeiro dia da semana, Jesus aparece no primeiro dia da semana, depois aparece outra vez no primeiro dia da semana, começando uma espécie de já marcando essa questão a partir daí. Quando depois a igreja começa a partir do Pentecostes, começam a ter também as reuniões principais no primeiro dia da semana. Bom, isso é outro assunto também para outro dia. Vamos levar isso aí para a frente. Então, esse memorial, ele foi, portanto, instituído, como diz Paulo, para que nós anunciemos a morte do Senhor até que Ele venha. Participar da ceia de Cristo, ceia do memorial de Jesus. A Santa Ceia chamada a mesa do Senhor é exatamente isso, anunciar a morte de Cristo, até que Ele venha. A quem quer que seja. Seja a nós que estamos aqui presentes, um falando ao outro, e quem sabe falando a quem não tem uma experiência com Cristo até então, anunciando a morte de Cristo até que Ele venha, ou aqueles que nos ouvem através das redes sociais, devem saber isso também. Nós estamos celebrando a mesa do Senhor, participando da mesa do Senhor, anunciando que Jesus virá para buscar a sua igreja. De modo geral, a importância da celebração da mesa do Senhor tem sido perdida de vista e tem sido tratada como algo secundário, como algo sem importância. Não deve ser esse o nosso caso, nem a nossa prática. Precisamos dar o devido valor à celebração da ceia, não se torne apenas algo rotineiro, algo que nós estamos simplesmente, vamos passar porque é uma tradição, longe disso, mas que tenha realmente a importância devida. Terceira questão, onde? Aí nós temos em Mateus capítulo 18, versículo 20, eu diria assim, o número mínimo para que nós possamos nos reunir. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Parece que não pode ter igreja com menos de 2. No mínimo 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou. Agora, há possivelmente um significado mais profundo nessas palavras do que possa parecer à primeira vista. Jesus morreu a fim de reunir em um corpo que ele chama de igreja aqueles que pertencem a Deus, são os filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador. Eles formam o corpo de Cristo, que é chamado de igreja. Não faz parte do corpo de Cristo quem não crê em Jesus como Salvador único e suficiente. Mas todo aquele que nele crê e sabe que não precisa de mais nada além de Jesus para ser salvo, certamente faz parte do corpo de Cristo. Né? Então isso chama-se igreja. Então, esse corpo de Cristo não poderia ficar disperso, não deveria ficar disperso. Ele quer que esse corpo se una. Então, ele usa essa expressão lá em Mateus 12, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo, não tem meio cristão, meio crente. Ou é ou não é. O crente é totalmente perdido. Meio crente é alguém totalmente perdido, sem salvação. Não há como ficar sobre o muro. Jesus diz, quem não é a favor é contra. Quem não já junta comigo, espalha. Sempre o contrário. Não tem mais ou menos. Ah, você é crente? É mais ou menos. Não tem mais ou menos. Crente mais ou menos é totalmente não crente. Infelizmente é essa a situação. E Jesus diz lá em João 10, versículo 12, o lobo é o que arrebata e dispersa as ovelhas. Lobo aqui é uma referência a Satanás. Lobo é o que arrebata e espalha as ovelhas. Portanto, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, pelo menos 2 ou 3, até ali é possível a celebração da ceia, pelo que eu entendo desse texto.
Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, para falar da graça de Cristo, para viver essa comunhão que Cristo tem para oferecer, então ali eu posso estar presente de Jesus, eu estarei presente. E a quarta questão, como? Como celebrar a ceia memorial? Mas aí eu quero voltar e deixar nosso irmão Paulo falar desse assunto. Nosso irmão Paulo, também chamado Apóstolo Paulo. Desse texto que eu já li, eu quero ler de novo em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, acho que isso esclarece perfeitamente o quesito como. É assim que devemos fazer, como Paulo disse. Bom, é claro que muitos outros detalhes caberiam aqui, no tocante a essas verdades tão importantes, mas hoje vamos ficar com esses assuntos, esses detalhes aqui. Já são bastante elucidativos, podem nos orientar sem dúvida nenhuma. Eu creio que nos ajudam a compreendermos melhor esse assunto. Então, que o Senhor nos conceda a sua graça. E quanto a nós, que continuemos sendo berianos. Há um texto lá em livro de Atos, que diz que os crentes de Bereia foram mais espertos que os de Tessalônica, porque eles foram consultando todos os dias para ver se aquilo que Paulo estava dizendo conferia com as Escrituras. Nós devemos ser berianos. E não somente ouvir e manear a cabeça e dizer, ok, tudo bem, vamos ver se na Escritura diz isso, se tem base para realmente, vamos dizer, temos que ser berianos em busca de cada vez melhor compreensão desse assunto tão importante. Esse assunto tantas vezes apresentado, tantas vezes falado, mas sempre traz uma novidade para a nossa orientação aqui nesse caminhar. Que Deus nos abençoe.